Oi, gente. Quero falar um pouco de obediência. E para falar um pouco de obediência, não tem como a gente não ir na Bíblia e não tocar sobre alguém. E alguém que seria o autor mais ou menos dessa história, porque eu vou sair um pouco do contexto, seria Abraão. Abraão obedeceu quando Deus pediu a ele que saísse da terra dele e do meio dos parentes dele. E ele tomou sua esposa e saiu para outra terra. Mas no caminho desta terra para onde Abraão foi, Abraão teve que usar vários meios, inclusive a questão de que as pessoas falam muito é a questão de que Abraão mentiu quanto à questão de Sara, que Sara era sua irmã. E não foi uma vez só. Abraão mentiu 2 vezes, dizendo que Sara era sua irmã. Bem, essa mentira de Abraão, ela tem um contexto um pouco estratégico. Pensa bem, Abraão saiu da terra dele, agora ele tinha que ouvir a voz do coração dele também. Além de ele ter ouvido a voz de Deus, ele também tinha que ouvir a voz do coração dele. Então aí começa a vida de Abraão. E essa vida é uma vida de peregrinação, uma vida, digamos, mesmo sendo direcionada por Deus, Abraão teve que usar um pouco de estratégia, vamos dizer. Abraão teve que usar, assim, uma maneira de viver. E uma das quais foi ele mentir, né? Dizendo que Sara era sua irmã, e pediu ela que falasse isso, e ela consentiu e falou, até por questão de sobrevivência, para poder ele ser bem tratado. E para quem foi pregada a mentira, tratou muito bem Abraão, deu do bom e do melhor para Abraão e Sara, mas com interesse na Sara. Só que depois despediram Abraão e Sara daquele lugar, e em outro lugar Abraão novamente repetiu a mesma coisa, dizendo que Sara era sua irmã. Tudo isso era uma questão estratégica, eu penso, saindo do contexto bíblico, de sobrevida. Porque Abraão precisava de alcançar a terra que o Senhor tinha lhe prometido, mas para isso Abraão precisava de ouvir o coração dele em certas horas. E Deus era com Abraão. E nisso eu vejo obediência, porque Abraão estava indo para um alvo. Abraão estava indo para um futuro. E depois veio a questão de ser pai. E Sara ser mãe. E aí aconteceu aquelas coisas que todo mundo já sabe, não vou repetir a mesma coisa. Mas o que eu quero dizer, que agora Abraão dá o seu segundo filho, que é o filho nascido dele mesmo, da sua própria esposa, o Isaac. Agora Abraão pega o seu filho que Deus pediu e oferece. Bom, primeiro obediência, depois estratégia e depois obediência outra vez, entregando o seu único filho. Gente, Deus não permitiu que Abraão matasse, sacrificasse o seu filho. O que eu quero dizer? Nesta nossa vida, nós temos que ter estratégia, se nós queremos alcançar o nosso objetivo a nível de obediência. Mesmo que nós venhamos obedecer a Deus, não quer dizer que já está tudo certo. Existe um caminho para ser percorrido. Depois que Abraão obedeceu a Deus, ele teve um momento de estratégia na vida dele para ele alcançar aquilo que ele quis. Então, quando nós queremos algo, e principalmente algo que vem da parte de Deus, algo que nós temos o objetivo de alcançar, mesmo que seja por uma obediência a Deus, nós temos um caminho para percorrer. E depois de ter percorrido esse caminho com obediência, com um coração
totalmente sincronizado com Deus, nós alcançaremos o nosso objetivo. Bem, antes de algumas coisas acontecerem, Deus falou, olha para o norte, olha para o sul, para o oriente, a toda a terra que você olhar e você pisar, anda por ela, e toda esta terra será sua. Então, existiu em Abraão obediência e alguns momentos estratégicos do próprio Abraão que Deus assinou embaixo, porque Deus não podia passar por cima da sua palavra que tinha dito a Abraão, sai da tua terra. Então ali Deus estava concedendo total provisão para Abraão. Então eu quero dizer que nós temos que montar estratégia não para o mal, porque é em sincronia com a questão divina. Nada de erro, porque se a gente tomar o caso de Abraão para hoje, eu não sei se daria muito certo. Tá? Já naquele tempo talvez não daria muito certo, mas como Deus estava no negócio, foi fácil. Agora hoje, imagina você levar sua esposa para algum lugar e dizer que ela não é a tua esposa, para você ser bem tratado naquele lugar. Tudo por conta de uma estratégia de sobrevida, você dizer em algum lugar que ninguém te conhece que a sua esposa é sua irmã. E depois dessa mentira, você cai numa situação de que sua esposa vai te trair. E você vai ver a traição da tua esposa, você não vai aceitar. Então a gente trazendo, é muito fácil a gente falar que Abraão mentiu, mas será que se você mentir, porque esse processo de Abraão estava sincronizado com Deus. Nós não podemos fazer a mesma coisa porque vai ter juízo para a gente, vai ter um monte de coisa na vida da gente. Então, vamos obedecer, porque uma palavra bonita é a questão obediência. Quando nós obedecemos, nós alcançamos o nosso objetivo. As estratégias vêm, as dificuldades vão vir também. Dizer que não vai ter dificuldade é complicado. Nós vamos ter dificuldade em meio ao caminho da obediência. O caminho da obediência, gente, traz dificuldade, tá? Mas o caminho da desobediência, ele traz muita dificuldade, muito mais dificuldade e consequência. O caminho da obediência, ele traz sim. Se a gente não fizer certo, ele pode trazer certos efeitos colaterais, certas reviravoltas. Às vezes nós temos um projeto em nossa vida, aí nós começamos o projeto em obediência, depois nós fazemos o que dá em nossa telha e queremos chegar ao fim daquele projeto. Nós precisamos de dar continuidade naquilo que nós começamos, sempre em obediência, mesmo que a obediência custe caro. A obediência, você sofre um pouco, você reluta com você mesmo e você fica esperando. Certas horas você brada e fala, será que Deus não está me ouvindo? Deus está te ouvindo. Você só precisa de seguir em obediência. Porque em obediência você vai alcançar a terra que o Senhor tem prometido para você. Em obediência você vai conseguir os propósitos que você tem diante de Deus. Aquilo que você colocou diante do Senhor, lá na terra onde você está, você está entendendo? Na terra onde você estava, quando você começou, quando você pediu algo a Deus, aquilo que você tinha em mente, você tem que dar continuidade. Não é você começar em obediência e depois você vacilar, você buscar atalhos em seu caminho. Porque se você buscar atalhos no caminho por onde você passar, tá? Sem sincronia com Deus, você só vai buscar atalho se você estiver numa sincronia, se você estiver sintonizado com a vontade de Deus. O atalho só vai funcionar se você buscar a sintonia com Deus. E isso é uma relação que você tem que ter através de sua vida com os outros, com você mesmo, porque se você não coloca a tua casa em ordem,
a tua vida em ordem, você está fora da sincronia. Você pode até obedecer, mas você não colocou a tua casa em ordem. Você não colocou a tua vida em ordem. O teu andar lá fora não condiz com a obediência que você teve no princípio. Então tudo isso conta ponto. Ser íntegro é ser inteiro, é ser inteiramente colocado na mão de Deus, para Deus te manusear e fazer de você um vencedor. Não podemos ser vencedores jamais se não obedecermos e não vivermos em intimidade com o nosso Pai. Tá? O caminho da obediência, se não fizermos correto. Mas se nós fizermos segundo a palavra de Deus, segundo o propósito de Deus, se nós agirmos segundo o desejo do coração de Deus, com certeza a obediência ela sempre vai triunfar. Daí nós vemos Abraão sendo pai de nações. A palavra de Deus já falava isso, Deus falou isso. E Abraão chegou a ter seguidores. Né? Existe um povo em muitas terras que adoram Abraão como Deus. Não era esse o intuito de Deus. Não era essa a intenção de Deus, de fazer que Abraão fosse adorado. Mas foi para mostrar ao mundo que Abraão é um exemplo. Abraão para nós é um exemplo. E nós podemos ver Jesus com todo esse fator e muito mais. Obediência. Jesus veio em obediência, teve estratégia em alguns momentos da sua vida, né? Teve que fazer algo meio que humano, digo, na questão fugir, teve medo. Maria teve que fugir, Maria teve que ir para alguns lugares para poder até chegar o momento do filho dela alcançar tudo aquilo que era o propósito de Deus. Então, Jesus depois triunfa. E hoje o triunfo de Jesus é em nossas vidas. Quando nós procuramos andar por um caminho de obediência, nós vamos ter dificuldade sim. Dizer que nós não vamos ter dificuldade é quase impossível, mas nós vamos conseguir vencer em meio aos embaraços. Agora, entre a desobediência e a obediência, é melhor a obediência, porque a obediência, mesmo que o caminho seja difícil, o Senhor vai estar conosco. Agora, nós não podemos esquecer de estar com essa intimidade com Deus, porque Abraão, todo lugar onde ele chegava, ele montava um altar para o Senhor, para adorar o Senhor. Então Abraão tinha uma afinidade e intimidade com Deus. Nós precisamos de ter, não basta sermos só obedientes, nós precisamos também de estar adorando, estar lembrando dia após dia que o Senhor é o nosso Deus. Ele está nos conduzindo por um caminho de luz. Ele está colocando a luz dele para iluminar nossas veredas. Nós não estamos andando sozinhos. Seja dificuldade que for, que a gente vier passar, Deus está conosco neste caminho. Então, a obediência é um fator primordial para a vida daqueles que querem vencer. Deus nos abençoe.